Depois destas épocas no Porto, com todos os títulos, depois mais à frente vamos falar também dos títulos, termina a ligação ao Porto, o passo é dado em direção a Barcelos. Como é que foi esta transição? Na altura ali, que não foi por vontade do jogador, foi por vontade do clube, como é que se passou essa situação? Foi de uma forma muito natural, que não foi do meu agrado, como é lógico, que eu queria continuar a jogar no Porto, mas foi-me comunicado que não contavam comigo e eu só aceitei de uma forma muito natural. Até ao fim da época mantive o meu profissionalismo de sempre, cheguei ao fim e tomei a minha opção de continuar a jogar no outro lado. Foi tão simples como isto. Quando eu digo isto muitas vezes, não confundo o clube com as opções, por isso é que continuo a ser portista e a apoiar o Porto. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas quis continuar a jogar. Fui para Barcelos de uma forma consciente, tinha outras possibilidades a ganhar mais dinheiro, mas ainda com o pensamento naquilo que era ser Porto, não quis e optei por ir para Barcelos. Na altura também o treinador era o Paulo Freitas, também influenciou muito esta minha decisão, porque me disse que me queria, porque me queria voltar a sentir voltar que eu fosse feliz a jogar hóquei, e conseguiu, porque durante 2 anos fui muito feliz a jogar no Hóquei Clube de Barcelos. Foram 2 anos em que ganhamos 2 taças séries, em que eu fui fundamental, preponderante e senti-me muito bem a jogar. Permitiu-me voltar a jogar na seleção e ser campeão europeu, algo que eu nunca tinha conseguido, e foram 2 anos muito positivos. Houve alguma, a saída do Porto, já percebemos, foi pacífica, natural e indolor, como se costuma dizer. Como é que depois é o trabalho em Barcelos? Ou seja, há algum contraste digno de nota? Continua a ser um clube grande na mesma? Como é que se passou depois É tudo diferente. O Barcelos, na altura, não é o Barcelos de agora, não é? Portanto, a nível de organização, a nível de clube era relativamente diferente, como é lógico, não pode ser de outra forma. Agora, um clube que é igualmente apaixonado pelo hóquei, apaixonado pela cidade, portanto os adeptos são adeptos do hóquei, não são adeptos de mais nenhum clube, e depois no futebol podem apoiar outro clube, mas no hóquei somos do hóquei e acabou. E como eu disse há pouco, foram 2 anos incríveis para mim, com esta interação também com os adeptos, com esta proximidade, um pavilhão incrível, cheio de gente. Então nós que entramos naquele espírito de vitórias acabou por ser muito positivo. As 2 taças séries que nós ganhamos serão inesquecíveis para mim. A primeira em casa, a jogar em Barcelos, e depois fomos para a Festa das Cruzes com todos os adeptos, uma coisa incrível. No segundo ano ganhamos em Viareggio, e quando nós chegamos tínhamos o aeroporto do Porto completamente cheio de adeptos. Até me arrepia só de pensar, porque me lembro como se fosse hoje, que eu não estava à espera. Sou-te sincero, e depois viemos uns atrás dos outros, o autocarro à frente, tudo o que é carro atrás, foram momentos inesquecíveis, e ainda por cima esse marcou-me porque na altura eu já tinha contrato com o Viareggio, mas não tinha comunicado aos jogadores ainda, porque não queria que eles se sentissem ali, por estarmos a jogar em Viareggio contra o Viareggio. Não queria que houvesse ali nenhum tipo de sentimento estranho, e então só no fim do jogo é que eu comuniquei aos meus companheiros de equipa que ia sair e que ia para o Viareggio. Por isso foram 2 anos incríveis. Por essa última época então. Depois, então Itália, agora sim. Qual é o grande contraste de um jogador que vai de Portugal para a Itália, portanto, de representar 2 grandes clubes em Portugal, para a Itália? Há algum contraste de realidade, algum choque cultural? Sim, claro que o choque é tremendo, não é? Começa logo pela parte da língua, que eu não dominava, agora domino, ao fim de 3 anos, que lá passei a dominar, mas no início era extremamente difícil. Depois a realidade do hóquei italiano era diferente, não era profissional, portanto a maior parte dos jogadores não era profissional, tirando dos estrangeiros que eram profissionais, mas basicamente era uma realidade diferente, mas basicamente era o mesmo. Portanto, o objetivo era jogar para ganhar, e eu fui para lá num ano em
difícil, num ano de mudança, num ano em que nós, o objetivo não era sermos campeões porque havia equipas mais fortes que nós, mas nós demos luta, então no segundo ano ainda mais perdemos no jogo 5 da final, contra uma equipa fortíssima que era o Forte de Marme na altura, e nós conseguimos com uma equipa muito curta, conseguimos chegar à final, e foram 2 anos para mim que me fizeram crescer muito, porque me consegui adaptar a uma realidade completamente diferente da nossa, e gostei muito, e ainda hoje tenho lá amigos com quem falo com alguma regularidade, e é um clube que ficou marcado. Tinhas feito a carreira toda praticamente perto de casa, pronto, Barcelos também não é assim propriamente longe, e depois mudar assim para um país diferente, não sei se na altura já foste com família, se foste sozinho, sim, como é que foi? Fui com a família, sim. Então, e a família nesses casos ajuda, claro, à adaptação, não é? Sem dúvida, claro. E havendo essa possibilidade. Dúvida. Como é que afeta a gestão, lá não era profissional, como estavas a dizer, os italianos, pelo menos alguns tinham que trabalhar, como é que afeta a gestão da direção nesses casos? Porque vocês podem treinar mais tempo, fazem trabalho extra, como é que se Sim, era exatamente igual ao que é cá. Aqui também essa realidade? Sim, treinávamos todos os dias. A realidade, tirando os clubes grandes, é essa. Os clubes grandes não, são 90% ou 100% dos jogadores são profissionais e treinam de manhã e tarde, bidiários, quando querem, ou à hora que querem. 70%, 80% dos clubes não é essa a realidade. Portanto, comparado a realidade da Itália com a realidade da maioria dos clubes cá, é a mesma coisa. Chegando ao fim desses 3 anos em Itália, ainda voltamos a Portugal. Voltas ou não volto? Para jogar. Com que idade já, na altura? Eu, na altura, 42. Ok, 42. Ponderas a ideia... Sim, claro. Ainda quero ver se chego lá. A ideia na altura era mesmo continuar a jogar ou já ponderavas eventualmente ficar por ali? Assim, quando eu estava em Viareggio, eu assinei 1 ano e fui para lá e como gostei, assinei 2. O clube entrou em dificuldades financeiras, então foi-me proposto a saída, porque eles não queriam que eu saísse, mas também me disseram que não iam ter dinheiro para me pagar, que era o mais certo não terem esse dinheiro para me pagar e não queriam que isso acontecesse, portanto disseram que se eu encontrasse uma solução para sair. E eu arranjei uma solução, na altura para o Tricino, e em janeiro é quando começa o Covid, portanto nós ficamos confinados desde o início de janeiro até maio, portanto em Itália foi muito mais cedo do que cá. Aliás, foi o primeiro sítio. Sim, exatamente, e nós estávamos relativamente perto do sítio onde tudo começou. Foi Milão, não é? Exatamente, exato. Mas eu aí decidi continuar a jogar, porque o meu objetivo era eu acabar o meu primeiro objetivo era eu acabar no Viareggio, e depois passou por mais um ano e ver o que é que isto ia dar, e acabei por, ali perto de maio, me ligar ao Barcelos e dizer, olha, que nós gostávamos de contar contigo para o ano, porque já era público que eu ia abandonar a Itália, queria voltar para casa e foi assim. E depois esse regresso, já numa fase que, pronto, a ideia era continuar a jogar, mas já também, olhando à idade, já uma fase final da carreira, como é que foi? Já há muitos anos, não era só... Sim, mas normalmente não era só depois quando se vai ao estrangeiro e volta-se, normalmente depois já é sempre aquela fase a cortar a meta. Como é que depois encontramos a realidade do Barcelos? Ainda era o Barcelos de há 3 anos? Sim, 3 anos antes, ainda era mais ou menos a mesma realidade? Não, já era uma realidade diferente, era uma realidade mais profissional, já com outros objetivos. Foi muito bom. Foi muito bom voltar a uma casa onde eu gostava de estar e onde eu me sentia bem, onde conhecia toda a gente, portanto foi muito bom. Nessa altura já pensavas no que ias fazer a seguir? Eu já pensava nisso há muito tempo. Já, porque olha, comecei a treinar o sub-20 com o Renato Garrido, na altura no Porto. Depois, quando saio do Porto, vou para Barcelos e treinava o sub-19. E quando fui para a Itália, treinei o sub-11 no primeiro ano, porque era importante para mim estar em contacto com os miúdos, até para aprender a dominar a língua. No ano a seguir treinei o sub-19, que já dominava,
E quando vou para Triste treino no sub-17, foi assim. Ou seja, já havia a ideia fixa sim, de ser treinador? Era algo é algo que eu gosto, sempre gostei, portanto o curso também de treinador é longo, portanto durante esse período em que eu me fui formando, sempre treinei, sim. E o processo, quando ias para um clube, neste caso do Porto e depois lá em Itália, eram eles que já convidavam a assumir as equipas ou quando chegava já podias? Eu acho que era algo natural. Era natural? Sim, acho que eu dou-te o exemplo do Barcelos, na altura da negociação do contrato, foi-me proposto, por exemplo, no primeiro ano eu não treinei porque já estava tudo definido, no segundo ano o treinador de sub-19 saiu, então entrou-me essa possibilidade, portanto eu acho que foi natural. Algo natural, sim. Acaba por acontecer, sim senhor. Pronto, no contexto de toda esta carreira longa de atleta sénior, foram mais de 30 e tal títulos, pelo menos naquilo que andei a escabelar na internet, contei 36 mais ou menos. O que é que ficou por ganhar, se é que ficou alguma coisa? Ficou por ganhar a Liga dos Campeões, que nunca ganhei, perdemos para aí 7 ou 8 finais e nunca conseguimos ganhar, portanto ficou esse amargo de boca, mas tirando isso, acho que ganhei tudo. Paciência, é o que é. Sim, não se pode, não me arrependo de nada, porque eu muitas vezes falo isso com o Filipe Santos, que é um dos meus melhores amigos, e digo-lhe isso muitas vezes, nós não nos podemos arrepender de nada, porque nós todos os anos que íamos para ganhar, claro, e dávamos tudo, mas apanhámos um Barcelona fortíssimo, que era quase impossível num jogo só ganharmos aquela equipa numa final, e foi o que foi. Houve alguma dessas finais de Liga dos Campeões perdidas que vocês, sei lá, sentissem que daquela vez ia mesmo ser, ou tinha mesmo que ser? Todas, não é? Todas. Eu já sabia, estava a fazer a pergunta e estava a... Todas elas. Esta pergunta no papel pareceu muito melhor. Mas é a realidade. Depois, por exemplo, nós não perdemos só com o Barcelona, perdemos com o Liceu da Corunha, perdemos com o Benfica, perdemos com o Bassano, perdemos algumas sem ser com o Barcelona, mas em todas elas o espírito era o mesmo. Nós íamos, por exemplo, nós percebemos que, por exemplo, para os adeptos perder com o Benfica, ainda por cima no Dragão, foi algo que marcou, sem dúvida, mas para nós jogadores, e nós falamos isso muitas vezes, para nós foi mais uma que nós perdemos, independentemente de ser com o Benfica, ou ser com o Barcelona, ou ser com outra equipa qualquer. Nós queríamos muito conquistar aquilo, nunca tivemos aquela ânsia de vamos ganhar e não ganhamos, ou isto ou aquilo, sabes? Nós todas que íamos para ganhar. E por isso é que o Barcelona também tinha muito respeito pela nossa equipa, porque nós sabia que nós não íamos jogar com receio do Barcelona, nós íamos jogar de igual para igual, e depois quem fosse melhor ganhava. E a realidade é que eles eram melhores que nós, tinham melhor equipa, tinham melhor plantel, tinham melhor estrutura, tinham tudo melhor do que nós, e ganhavam de uma forma natural. As outras que perdemos, às vezes com azar, outras ou por um motivo ou outro, mas a realidade é que nós nunca ganhamos. Perdeu. E foi, mas como eu te disse, não é algo que eu te diga assim, olha, vai ser uma mágoa que eu vou levar até ao resto. Não, acho que consciência completamente tranquila, porque sempre demos tudo aquilo que tínhamos para dar, por isso. Fez o que se pôde, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, como treinador, pronto, é claro que o processo de transição nem é bem uma transição, não é? Já eras treinador, agora foi só mudar, digamos, de escalão. Quais são as principais características que trazes de dentro do ringue para fora, em termos de, agora para treinador? Essa é a grande dificuldade que eu ainda tenho, não é? Porque deixei de ter uma influência direta no jogo, não é? Porque estava em pista, tinha uma influência direta comigo, com os meus companheiros, com a equipa, com a arbitragem, com a equipa adversária, era ali algo muito direto, e agora passa a ser indireto. Essa é a grande dificuldade. E depois passar ser tão exigente ao ponto de achar que os jogadores têm que ter a mesma vontade que eu tinha, a mesma ambição que eu tinha. Essa é a minha grande dificuldade, é a minha grande luta, porque eu não consigo ver o desporto de outra forma. Portanto, eu como sacrifico tanto durante a semana, na alimentação, na preparação física, nos treinos, nas deslocações, no tempo que perco, para depois, se ganhar, ganhei, se perder, perdi, isso para mim não me faz sentido. E como sempre joguei para ganhar,
sempre joguei para conquistar algo, faz-me confusão alguém que perde um jogo e que passado uma hora está tudo e que vão sair e que vão beber um copo e que está tudo e depois metem coisas no Instagram e no Facebook. A mim faz muita confusão e eu tenho esta grande dúvida em mim que é ou eu me adapto a eles ou eles têm que adaptar a mim, portanto é uma luta interna que ainda não está resolvida e longe disso e vou ter que a resolver mais cedo ou mais tarde. Mas transmites isso aos jogadores, ou seja, dizes mesmo quando imagina perdemos e um gajo qualquer publica uma cena no Instagram passado um bocado, tu dás na cabeça? Claro. Okay. Claro. Sim. Ou seja, acabas por exigir deles o que exigias de ti mesmo próprio. que exige de mim, exatamente. Exatamente. Okay. Sim senhora, este trajeto, não falamos, mas como treinador começa em Viana. Sim. Não é? É a terceira época como treinador que vai arrancar agora, esta aqui vai arrancar a terceira época, foram 2 épocas em Viana. Uma e meia em Viana e sim, uma e meia e esta que arranca agora. Daqui a umas semanas. Daqui a umas semaninhas. Principais dificuldades inicialmente como treinador no início foi tudo difícil, porque eu deixei de ser jogador para ser treinador de segunda para terça, portanto o André na altura pôs o lugar à disposição, foi aceito e eles não tinham treinador, então propuseram-me ser jogador-treinador que eu não aceitei, sempre disse que não o faria. Então a opção foi eu passar só para treinador e deixar de jogar. Portanto, segunda-feira tivemos a reunião, terça-feira comecei a treinar a equipa, saí do balneário de jogadores, fui para o meu balneário, portanto foi lógico, foi um impacto brutal para mim. De segunda para terça preparar aquilo que era a semana de treinos, o jogo, a preparação para o resto da época, foi difícil. Mas felizmente correu muito bem, estávamos numa situação difícil, acabámos por ficar em nonos, foi muito positivo para todos, para o clube, para mim, para os jogadores, foi muito positivo para todos. Infelizmente o ano a seguir foi muito negativo em todos os aspectos, para mim, para os jogadores, para o clube, foi mau em todos os aspectos e agora aceitei este desafio que é São Joanense. A relação, claro que de segunda para terça as coisas mudaram drasticamente, não é, como dissemos, mas a relação com os colegas mudou de alguma maneira, porque esta coisa de passar de jogador para treinador em 2 dias, em que os meus colegas passam a ser os meus jogadores, às vezes é difícil. Houve algum tipo de diferença, de dificuldade a gerir o grupo, ou todos eles foram... Sim, tem que mudar. Podem-me dizer o contrário, eu não consigo aceitar. Tem que ser posta uma barreira? Tem que existir uma barreira, não é? E eu costumo dizer que a barreira é a porta de entrada para a pista. Cá fora, eu gosto de ser mais gosto de ser um companheiro para eles, mas a partir do momento em que se entra da porta para a pista acabou o companheiro e eu sou treinador e eles são jogadores, é tão simples como isto, não há uma forma mais subtil de o fazer, é o que é a realidade, é como tu ires para a escola e tens a professora e tu seres aluno, tem que haver uma barreira, independentemente da professora cá fora brincar contigo ou não brincar contigo, mas sabes que a partir do momento em que entras para a aula tens que a respeitar enquanto professora, tem que existir essa barreira, é inevitável. E eu quis construir essa barreira a partir do momento em que eu peguei nas minhas coisas dentro do balneário, tirei e levei para o meu balneário de treinador, portanto houve ali automaticamente uma separação que era inevitável, tinha que existir. Agora, eu tinha líderes dentro de um grupo, dentro daquele balneário, que me permitiram também fazer isto de uma forma muito natural. E eles ficaram ou continuaram a liderar o grupo e deixaram-me liderar da outra parte, na vertente mais como treinador, e correu tudo muito bem. Essa transição foi muito tranquila. É mandatório ou obrigatório, digamos, que o treinador deixar que o balneário dos jogadores seja só dos jogadores e nunca se meter lá dentro? Isso é muito subjetivo, não é? Depende de cada treinador. Já tive treinadores que entravam no balneário como se fosse um de nós, já tive treinadores que se equipavam no balneário, já tive treinadores que não saíam de lá, já tive treinadores que nem sequer lá punham os pés, já tive tudo, portanto, isto cada um é como cada qual. Na minha opinião, aquilo que eu faço é que eu acho que o balneário tem que ser um templo para os jogadores, o balneário é deles. Não faz sentido, na minha opinião,
alguém entrar dentro do balneário. O balneário é deles, é para eles falar mal do treinador, para eles falar mal uns dos outros, para eles andarem à porrada, se tiver que andar a falar do que tiverem que falar, é o sítio onde eles têm que estar à vontade. E eu, como treinador, gosto que eles estejam à vontade no balneário, não quero fisioterapeutas, não quero mecânicos, não quero ninguém lá dentro, porque aquilo é deles. Antes do jogo, sim, temos que entrar, é inevitável, porque a dinâmica é outra, mas durante os treinos aquele é o espaço deles e eu penso, sempre gostei de o fazer enquanto jogador e quero que eles o façam enquanto eu sou treinador. Ok. Sim, senhora. Vamos falar então do presente e do futuro, o projeto da Sanjoanense. Quais são os objetivos para a época? Assim, começando logo por aí. Sim, os objetivos acho que são claros desde o início, desde que me contrataram, que me passaram automaticamente os objetivos, queriam fazer uma equipa para subir a divisão, e esse é o objetivo principal, está assumido. Acho que construímos uma equipa capaz de o fazer. Agora também temos que perceber que isto não é só chegar aqui e subir, portanto é um trabalho árduo, a segunda divisão é muito competitiva, e viu-se ano passado que equipas que tinham objetivos de subida que não subiram e outras que se calhar não tinham esse objetivo acabaram por subir e lutar para subir, portanto só espero que a dinâmica do clube cresça, a dinâmica dos adeptos, apoiarem a equipa, que seja tudo em crescendo e que possamos chegar ao fim e ser todos felizes e cumprirmos o objetivo. Esse é o meu objetivo enquanto treinador. Como jogador, como treinador, já passaste aqui. Em termos de ambiente, que imagem é que tens aqui deste pavilhão? É um clube que tem que estar na primeira divisão, é um clube que é apaixonado por hóquei, adeptos são apaixonados pelo hóquei, que apoiam, que estão cá sempre, que são exigentes, porque também apoiam, têm que ser exigentes, sem dúvida, e nós só temos que aceitar essa pressão extra e lidar bem com ela, porque não há outra forma de o fazer. És uma das grandes figuras do passado recente do hóquei português, toda a gente conhece. Já tiveste algum tipo de interação aqui na rua com a malta de São João? Já te abordaram? Já disseram? Sim, normal. O que é que vão dizer? É normal. O que dizem basicamente é sempre o mesmo, que este ano é para subir, é aquela pressão que eu te digo que acaba por ser natural, não é? Porque a ambição do clube também é essa, a ambição dos adeptos, a ambição dos dirigentes também é essa, por isso acaba por ser, como eu disse há pouco, é uma pressão positiva. Ok, e os adeptos acabam por empurrar um bocado a equipa, claro, nesse sentido. Vamos entrar agora numa fase diferente, portanto, agora o Loureiro prepara sempre aqui umas questõezinhas de extra desporto. Tens algumas coisas aqui de desporto, sim. Pronto, que ele faz, é mais coisas gerais e genéricas para levar a conversa agora também noutro sentido, para também depois... Para desanuviar. Para desanuviar e fechar. Pronto, começamos com algumas coisas extra desporto, que é o filme favorito. Qual é o teu filme favorito? Opa, eu gosto muito de cinema, gosto muito de séries, por isso o filme preferido, adorei o Último Samurai, por exemplo, é um filme que eu vejo algumas vezes e quando passa nos canais, sabes, no Hollywood e por aí fora, e eu fico ali, colo e já vi aquilo para aí 50 vezes, mas continuo a ver um filme que és daquelas pessoas que revê os filmes? Se estiver a passar, sim. Agora, por exemplo, ir ao cinema ver 2 vezes o mesmo filme, isso não o faço, mas se na televisão, sim. Ok. E série? Uma série favorita? Série favorita. Estas perguntas são um bocado... É inusitado. Se eu soubesse, tinha trazido a calmazinha. Estudados. Sei lá, olha, eu ultimamente ando a ver muitas séries relacionadas com desporto. Vi agora a última que vi, que era o Quarterback, que eu gostei muito daquelas séries, como é que se chama, que era do Manchester City, do Tottenham, do Arsenal. Isso é documental, não é? É documental. É muito fixe. Mas é documental? Eu essa não conheço. É documental também? É, elas seguem 3 quarterbacks, sabes? Okay. Exatamente, é muito fixe. E eu gosto muito dessas séries relacionadas com desporto. Aquela do Tour também é fixe. Sim, essa dizem que é muito boa. A da Fórmula 1. Mas Untold cobre várias modalidades, não é? Exatamente, sim. Tudo sobre desporto. Agora, é All of Nothing, é como se chama a série. Exato, gostei dessa, gostei do Quarterback, gostei da Fórmula 1 também.
basicamente. E ficção? Não vês assim nada? Não. Não? É mais essas séries documentais? Também são engraçadas. Um jogo inesquecível? Pá, tenho dois, tenho Portugal e Itália no Mundial em Oliveira das Meias e o Porto-Barcelona no Rosa Mota. Sim, senhor. Preferes um livre direto ou um penalti? Penalti. Penalti. Porquê já agora? Assim, porque acerto na baliza, basicamente. Por aí é mais perto. Tem lógica. Às vezes falho, às vezes falhava, agora não falho, de certeza. Também não os marco. Qual é o teu pavilhão favorito para jogar como visitante? Enquanto jogador? Eu tinha vários. Adorava jogar em pavilhões que estavam cheios. Portanto, esse é o requisito, acima de tudo. Sim. E posso dar exemplos. Adorava jogar em Valongo, adorava jogar em Troquel, adorava jogar em São João da Madeira, adorava jogar na Luz, adorava jogar em Barcelos. Os clubes que sentem o hóquei eram aqueles que mais pica me davam, sem dúvida. O ambiente, portanto, mesmo sendo fora, o ambiente acaba por motivar, não é? Sim. A mim, sim. Mas sim, é tal coisa que falávamos há bocado, se calhar a outros intimida, não é? A outros podem intimidar, sim. Da pressão. Sim. Disso não tenho a mínima dúvida. Ok. Estou a digerir esta pergunta, a ver se consigo perceber. Queres que peça aos dois? Não, O adversário com quem tiveste a maior rivalidade, seja um jogador ou uma equipa? Para a equipa, o Benfica, sem dúvida, pela rivalidade entre clubes. Dos clubes? Jogadores, pá, assim... Nunca me dei mal com nenhum, por isso o hockey era relativamente diferente daquilo que é agora, não é? Mas a ficar a dar mal com algum jogador que me lembre... Nunca houve atritos? Não, atritos houve, mas isso era dentro da pista, fora da pista, não. Não. Melhor jogador com quem? Pois, estes aqui são dois. Melhor jogador com quem jogaste? Da mesma equipa? Colega de equipa, o melhor colega de equipa que tiveste em termos de jogador? De jogador. Tive muitos, como deves calcular, não é? Claro. Só aqui pelos anos, se fosse por ano, era muito. Porque assim, para mim é difícil escolher um jogador. Quando eu joguei com Pedro Alves, com Paulo Alves, com Taneves, com Pedro Gil, com Filipe Santos, acaba por ser Reinaldo Garcia, acaba por ser muito redutor eu escolher um, porque foram todos fenomenais. Pois, ainda por cima, sendo... Claro. Exatamente, e depois passei a geração... Ganhou tudo, só não ganhou a Liga dos Campeões, mas ganhou o Campeonato Europeu, o Campeonato Mundial, é difícil. É muito difícil. Não é fácil para nós. Do Porto, eu lembro de ver, sempre que íamos a uma final, claro. É esta. É, mas era sempre assim. O meu pai sofria como um animal. Nós era sempre assim, íamos à luta, foda. Claro, e tinha que ser. Ficou doente, meu pai quando foi a cena do Benfica que ele falou. Sim, mas para nós, tinha morrido estás a ver, mas para nós... Foi como perder com o Carcavelos. Pois, havia o problema de ser contra o Benfica e de ser em casa. Mas isso era mais para os adeptos, para nós era igual, perdemos na mesma, o que é que nos interessava ser com o Benfica? Perdemos na mesma, já andávamos há tantos anos à procura daquilo, perdemos na mesma, era-nos indiferente, sabes? Passou-nos completamente ao lado, e digo isto, não é por dizer, é a realidade. E eu sei que ainda hoje os adeptos falam comigo, foda-se aquela final, e para nós, para mim e para os outros que estavam comigo, foi como se perdesse com outro clube qualquer. Percebes? Não queriam era perder. Como é que é possível? Como é que nós fizemos tudo? Uma semana antes ganhámos 7-1 e como é que a gente... Aquilo parecia que não estava destinado a que a gente o ganhasse, percebes? Era um bocado por aí. E se ganhassem, não era ao contrário? Tipo, por ser ao Benfica, não queriam era ganhar também? Era-nos indiferente. Era-nos completamente indiferente. Até porque a nossa final foi no dia anterior. Porque nós jogámos contra o Valenho, que tinha uma equipa que era o Nicolia, Pedro Gil, o Rigo, era uma equipa incrível. Das 4 que estavam ali era a melhor, nós ganhámos 9-6, esse jogo 9-7, foi um jogo, de verdade, acho que ele foi um jogo espetacular. 9-7 nós ganhámos, foi um jogo incrível. Okay? Nós chegámos no dia assim e estávamos mortos, fisicamente estávamos mortos. Pá, foi o que foi. Correu. Foi o que foi. Olha, pronto, e agora é a mesma pergunta, mas é o melhor jogador contra quem jogaste, portanto, com quem nunca partilhaste de equipa, jogaste, portanto, o melhor que defrontaste.
Pá, posso-te dar 2 jogadores, Negro Pais e Borrega. Foram, para mim, a nível mundial, dos que eu vi, com quem eu joguei, foram os melhores. Pronto, e a última, talvez a mais polémica de todas, não sei se és fã ou não, mas ananás na pizza, sim ou não? Pá, eu não tenho problema nenhum. Eu não como, mas não tenho problema nenhum. Não como. Mas não comes ananás ou não comes pizza? Não, como tudo. Eu como tudo, graças a Deus. Mas não me faz confusão nenhuma. Não me faz confusão nenhuma. Que ele existe, pronto. É uma pessoa como eu. Sim, exatamente. Não sou eu que vou pedir para meter. Mas também se tiver não vais pedir para tirar. Exatamente, é como eu. tal igual. Se tiver que comer, come. Olha, chegamos ao fim, não sei se queres aproveitar para deixar uma mensagem à malta de São João ou à malta do hockey em geral, mas estamos aí, porque... Opa, sei lá o que é que eu vou dizer, há tanta coisa que podia ser dita, mas apoiem a modalidade que bem precisa neste momento e apoiem o vosso clube e simplesmente apareçam para ver jogos de hockey, que ao vivo é muito mais interessante do que na televisão. Ok. Pronto, Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A quem nos acompanha, obrigado também. E fiquem atentos porque, eventualmente, as conversas de balneário hão de regressar mediante também a disponibilidade dos convidados, que às vezes um problema é um bocado esse. E nós vamos lançando outros conteúdos, até, como o Reinaldo falou aqui, algumas coisas de comentários de desporto, também há para aí no canal, procurem que isso aparece. Muito obrigado a todos e até à próxima.